A graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. Meu querido, esse trimestre realmente promete. O tema proposto pela CPAD nesse segundo trimestre é Relacionamentos em Família. Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O quanto nós vamos aprender, rever nossos conceitos, abençoar as nossas famílias e redirecioná-las. Tenho certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida, assim como está sendo uma bênção de Deus para a minha vida. E dando prosseguimento, meu querido, hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. A leitura bíblica encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 25, dos 19 ao 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias, para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Bem, meu querido irmão, na lição de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre família, tá bem? Vamos falar um pouco da família de Isaque e Rebeca. Meu querido, Isaque, o que nós percebemos é que ele herdou traços do caráter do seu pai. Semelhante ao pai, ele se manteve fiel à sua esposa. Embora ele tivesse condição de ter várias outras mulheres para ter filhos com elas, ele permaneceu do lado dela, mesmo sendo ela estéril. O mesmo dilema que o pai enfrentou, ele enfrentou com relação à esterilidade da mulher. Só que, com o caráter do pai, ele aprendeu a não cometer os mesmos erros que o pai cometeu. No caso dele, ele orou durante 20 anos para que a sua esposa pudesse engravidar. E não foi aquela oração, orou hoje e amanhã esquece. Ele orou insistentemente a Deus. Que benção a mulher ter um homem que intercede a Deus pelas suas limitações. Quando os meninos cresceram, Isaque revelou o maior afeto por Esaú. E Rebeca, um grande afeto por Jacó. Isto aí, nós percebemos que foi motivo para o ódio, a mentira, a trapaça e engano nesta família, que se viu destruída por conta da predileção por parte dos pais. É sobre isto e um pouco mais que nós iremos falar na lição de hoje. O plano de Deus para a família e sua presciência.
Nesse primeiro tópico, nós vamos ver, meu amado, que Deus tinha um plano muito especial na família de Isaac e Rebeca. Apesar dela ser estéril, Deus tinha um interesse muito grande na gestação de Rebeca. Só que esses 20 anos que ele passou orando, meu amado, foi o período em que Deus moldou o seu caráter, levou ele a vivenciar uma fé, ter experiência com Deus e a depender de Deus. Nós vamos falar por que Deus escolheu Jacó previamente. Nós vemos aí um ato da presciência de Deus, que é o conhecimento prévio das coisas. E a partir daí ele pode tomar decisões acerca de algumas pessoas, acerca da escolha de um para isso, a escolha daquele para outra função, tá certo? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Havia todo o interesse direto de Deus quanto à descendência desse casal. Mas nem por isso ele facilitou-lhe as coisas. Apesar da promessa, o casal teve que lidar com o fator tempo, período em que o Senhor aperfeiçoa o caráter e amadurece a fé daqueles a quem ele chama, segundo o seu propósito. O que nós percebemos aqui? No casamento de Isaac e Rebeca, irmãos, as promessas feitas a Abraão, nós percebemos que Deus tinha um interesse direto que ela tivesse filhos, que ela engravidasse. Só que nós precisamos entender que Deus não trabalha, os projetos de Deus, irmãos, não são baseados na pressa. Não são baseados no meu tempo, no seu tempo. Tudo que Deus faz é meticulosamente programado, elaborado e pensado, tá bem, meu querido? Apesar que eles tinham uma promessa de Deus, Deus tinha interesse naquela gravidez, Deus não facilitou a coisa para eles não, meu irmão. Foram 20 anos, você já parou para pensar o que é isso? Deus prolongou o período quanto à sua gestação, 20 anos, Isaac ali orando, Senhor, engravida minha esposa, Senhor, dá vitória à minha esposa, eu amo esta mulher, eu não vou tomar outras para ter filhos com ela, não vou cometer o erro que meu pai disse que ele cometeu, eu não posso cometer o mesmo erro, me ajuda, meu Deus. E ele foi 20 anos orando. E esse período de tempo foi o período que Deus aperfeiçoou o caráter de Isaac e o levou a amadurecer na fé, segundo o propósito que Deus tinha para a sua vida. O propósito presciente de Deus. Deus, em sua presciência, haveria de escolher o filho mais novo, isto porque seu perfil se enquadraria melhor dentro do seu plano divino. Mas vale ressaltar, isso não significa que o filho mais velho não seria amado por ele ou que não haveria um propósito para a sua existência. Uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, é quando nós entramos dentro da presciência de Deus. O que é? Deus tem um conhecimento prévio de todas as coisas. Deus já vê lá o Apocalipse. Deus já vê lá o milênio, Deus já vê a eternidade e o estado eterno, irmãos, antes que todas as coisas existissem. E quando nós falamos da presciência, é uma tentativa humana de tentar entender a mente de Deus e o que levou Deus a tomar certas decisões. Por que Deus escolheu um filho mais novo no ventre da mãe, sendo que nenhum dos dois havia cometido até então nenhum delito, nenhum desvio de caráter, nada. Aí é que está. Deus tem um conhecimento prévio. Ele escolheu Jacó para formar uma nação. Mas preste atenção, ele escolheu também Esaú para formar dele uma nação. A diferença é que Deus tinha propósitos específicos com a família de Jacó. Mas com a família de Esaú, Deus também estaria trabalhando. Então nós precisamos entender que para Esaú, ele seria amado por Deus como Deus amava Jacó. E Deus também teria um plano especial para ele. Assim como nós vemos a questão de Ismael, o primeiro filho de Abraão, o primogênito de Abraão.
mas não era o filho da promessa. Deus diz que formaria dele uma nação poderosa, e temos aí os árabes. Então não se pode dizer que Deus desprezou Esaú desde o ventre da mãe. É porque Deus já conhecia o caráter, o perfil, a inclinação e a tendência. Por isso ele baseou a sua escolha na sua presciência. O conflito familiar. E você aí pensando que é só a sua família que tem quebra-pau, arranca-rabo, voadora, dedo no zóio e gente rodando a baiana. Lá nesta família, irmãos, que era a família que abençoaria todas as famílias da terra, nós vamos ver lá briga, trapaça, mentira, engano e, mais uma vez, isso foi fruto de alguém tentar dar uma forcinha para Deus. Nós vamos ver que, mais uma vez, a história se repetia no seio da família de Abraão. A esterilidade de Rebeca. O padrão moral de Isaac era tão elevado como o do pai. Apesar de Rebeca ser estéril, ele a amava e não se rendeu à cultura da indiferença ante a condição de vulnerabilidade da mulher. É sempre mais fácil descartar as pessoas do que ajudá-las. No caso de Isaac, ele passou 20 anos lutando a favor da gestação da sua esposa. Isso é o sonho de toda mulher, ter um homem do seu lado que intercede a Deus porque ela se encontra numa situação de vulnerabilidade. Ela tem uma deficiência, ela precisa de ajuda. É sempre mais fácil, realmente, a gente descartar, trocar as pessoas. Segundo a lei, meu amado, segundo a lei de Moisés, que viria muito depois, por causa da esterilidade, um homem teria o direito da carta de divórcio para a sua esposa. Então, que nós vemos que o padrão moral de Isaac, ele era tão elevado como o do pai. Eu penso, imaginando Abraão conversando com o filho: filho, eu esperei 25 anos pelo teu nascimento, a promessa que Deus me fez. Pai, mas eu poderia ter várias outras filhas, mas eu amava tanto a sua mãe que eu fui fiel a ela. Eu aguardei. Então, meu querido, meu filho, faça o mesmo. Ame a sua esposa, dê a sua vida por ela. Aí eu vejo o pai influenciando a visão do filho. Então ele abraçou aquele padrão moral do pai. E ele não se rendeu à cultura daquela época. Segundo a cultura daquela época, a mulher que não pudesse ter filho, fosse estéril, ela era considerada amaldiçoada por Deus. Ela era subjugada. Pessoas de segunda classe. E o marido poderia contrair matrimônio com outras para ter filhos, porque ela seria inútil quanto a ter filhos. Daí nós vamos entender por que Ana, mãe de Samuel, chorava daquela forma. E o marido dizia: eu não sou melhor para ti que 10 filhos. Então, meu irmão, é sempre mais fácil você desistir da sua esposa, você desistir do seu marido, você desistir do seu filho, desistir de alguém da sua família, do que você estender a mão para socorrer aquela pessoa. É muito mais fácil você fechar a porta na cara e colocá-la para fora da sua vida do que você passar aí 5 anos, 10 anos, 20 anos intercedendo para Deus transformar esse ungido, para Deus transformar esta ungida de Deus e esses filhos aí que estão agindo como bode, mas um dia vão ser ovelhas no rebanho do Senhor Jesus. Você crê nisso? Vamos prosseguir adiante, então. O conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Por se tratar de uma primeira gestação, Rebeca parecia sentir-se confusa com o agitamento das crianças ainda no ventre. A fim de entender o que se passava, ela buscou ao Senhor e obteve a resposta aos seus questionamentos. Em seu ventre, 2 nações poderosas estavam sendo geradas, e o menor dominaria o maior. Imagina, marinheira de primeira viagem, primeira gestação, na verdade, primeira e única, que ela não teve mais filhos depois, Rebeca. Primeira gestação. E ela
percebe que há um movimento estranho no corpo dela. As crianças empurrando, brigando, cantavam um cascudo no outro, um chute, um tapa na orelha, um pescoção, já estavam lá os dois brigando já no ventre, aquela disputa. E ela talvez perguntou para Sara, Sara, sua gestação foi assim, Sara? Não, minha, foi assim não. Perguntou para as outras mulheres também que conviviam com eles, como foi isso? Não foi assim não. Então ela ficou um pouco meio confusa, não sei, está acontecendo uma coisa estranha. Então ela foi orar a Deus. Falei, cara, por que essa briga? Porque eu sou assim. Será que o problema sou eu? E eu sou a causa dessa situação? Aí Deus falou com ela. Falou, olha, dentro do seu ventre estão sendo formadas 2 nações poderosas. Porém, por via de regra, isso é mais do que claro, uma nação será mais poderosa do que a outra. A nação do mais novo será mais poderosa do que a nação do mais velho. Ou seja, nela buscar a Deus e não ficar naquele disse-me-disse, opiniões alheias aqui, e talvez equivocadas, ela foi até a fonte do fabricante. Falei, vem cá, o senhor que está colocando essas crianças, o que está acontecendo aqui? O senhor pode me explicar se sou eu o problema? Ela buscou a Deus, irmãos, que eu acho lindo. Isaac era homem de oração. Rebeca, também mulher de oração. E ali ela compreendeu o porquê daquela gestação conflituosa das crianças ainda no seu útero. O favoritismo do casal pelos filhos. O Senhor havia dito a Rebeca que o filho mais velho serviria ao mais novo. Em virtude disso, ela teria se apegado a Jacó. Já Isaac, movido pela razão, compreendeu que Esaú era quem deveria ter a primogenitura. De certa forma, a escolha de Rebeca era fruto da sua fé, e a de Isaac, fruto da sua racionalidade. 2 coisas eu quero destacar aqui acerca do favoritismo. Ambos erraram. Ou seja, ambos expressavam assim abertamente os sentimentos e preferências de um em detrimento do outro, tá certo? Mas vamos fazer alguma ressalva. Por que Rebeca se apegou a Jacó, o mais novo? Porque Deus havia falado com ela que o mais velho serviria o mais novo. Então, erroneamente, ela dedicou mais amor para com Jacó. O erro dela foi não amar Esaú tanto quanto ela amava Jacó. Então, meu amado, nós vemos aí o problema. Isaac, ele era movido pela lógica, pela razão. Falou, olha, o mais velho, o primeiro a nascer foi esse. Não foi esse aqui que nasceu primeiro? Esse é o primogênito. A primogenitura vai pertencer a ele, porque ele nasceu primeiro. Mas vamos analisar uma coisa. Isaac, ele também não era o primogênito do pai dele, Abraão, porque o primogênito do pai dele era Ismael. Então, ele não se deu conta de que, mais uma vez, a história estava se repetindo. Deus iria escolher o mais novo e não o primogênito. Então, a escolha de Isaac era uma escolha racional. Mas a forma de pensar dele também o desqualificava como o herdeiro de tudo que Abraão tinha, porque Ismael não herdou nada. Então, mais uma vez, a história estava se repetindo. Isaac não se deu conta. Então, dadas as devidas proporções que ambos erraram, de certa forma, a escolha de Rebeca era fruto da fé, porque ela ouviu de Deus o plano e o projeto de Deus para com o filho mais novo. E já a Isaac, a escolha dele não era fruto da fé, era fruto da racionalidade, né? Falou, não, o mais velho tem a bênção da primogenitura, mas ele desconsiderou a sua própria história. Que coisa interessante quando nós falamos sobre isso, o favoritismo do casal pelos filhos. Vamos prosseguir adiante. O problema da predileção por filhos na família. A bem da verdade, irmãos, eu compreendo o seguinte, eu sou pai. Você talvez seja pai, seja mãe, avô, avó, ou seja,
nós temos experiências com relação à criação de filhos. Mas o que eu percebo que no dia a dia, há pais que se identificam mais com determinados filhos. Eu mesmo tenho um filho meu que eu vejo traços da minha personalidade nele, impulsividade, argumentação, o jeito dele me lembra exatamente quando eu era mais novo. Mas eu não posso, em função de eu me identificar com esse filho, amá-lo, dedicar mais tempo a ele em detrimento do outro, porque eu vou criar um ambiente de ódio, de ressentimento, de mágoa, de inveja, porque a natureza humana ela é vingativa, a natureza humana ela é movida pelos ciúmes e também pela inveja. Se a gente criar um ambiente tóxico, esses sentimentos ruins vão aflorar na família. Então daí o perigo, quando o pai tem predileção por um filho em detrimento dos outros. Sobre isso que nós vamos falar nesse terceiro e último tópico. Esaú, o filho predileto de Isaac. A bem da verdade, há filhos com os quais os pais se identificam melhor. Até aí, tudo bem. O problema é deixar isto visível a todos. No caso de Isaac, ele deixava transparecer tal preferência. Não fazia questão de escondê-la. A natureza humana é ciumenta e, por vezes, vê no outro um rival e não um irmão ou amigo. Isaac, meu irmão, ele tinha o queridinho dele, o preferido dele. O problema de ter filho preferido é porque o filho preferido, ele nunca mente. O filho preferido, ele nunca está errado. O filho preferido, ele é intocável, não pode bater nele. Pode bater nos outros, mas no filho queridinho, não. O filho queridinho tem tudo de bom e do melhor, parecendo Jacó dando a melhor túnica para José e armando aquela arapuca, aquela cama de gato para José. Colocou o filho em situação difícil. Então, há filhos que realmente o pai se identifica melhor com ele. Isaac se identificava melhor com Esaú. Era um homem de ação, era um homem que ia à caça, matava animais, ficava ali no meio do mato, ele tinha um instinto de caçador, homem de ação. E Jacó? Jacó era aquele homem calmo, tranquilo, pacato, aquele homem caseiro. Então eles tinham personalidades, temperamentos muito diferentes. Mas no caso de Isaac, o grande erro de Isaac, e que eu vejo aqui, é que ele deixava transparecer esta preferência. Ele não escondia. Meu irmão, a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é você se identificar melhor com o filho. Uma coisa é aquele filho que é abençoado, vai na igreja, faz tudo certinho, não dá desgosto ao pai, honra o pai e honra a mãe. E às vezes há aquele filho que é da pá virada, que ele precisa ser transformado, traz desgosto para o pai. E o pai tem um desafio muito grande de ser justo para com os dois, de não ser injusto. Quem lembra da parábola do filho pródigo? O mais velho se queixou, tu não me deu nem sequer um cabrito para dividir com meus amigos. Essa relação de criação pai e filho é difícil, irmãos. Não é fácil. Então, essa predileção pelos filhos tem que tomar muito cuidado, porque o pai tem que amar todos, tanto que traz alegria, contentamento, quanto que traz aborrecimento. E o tempo tem que ser dedicado a ambos. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. O filho com o qual você se identifica, ele também precisa receber um corretivo, precisa receber uma disciplina. Se você compra uma roupa para um, compra para o outro também. Se você compra uma mochila escolar no início do ano para um e não compra para o outro, tá arrumando briga mesmo. Se tu compra um picolé na porta da igreja para um e o outro não comprou, vai dar briga mesmo, meu irmão. O problema é não deixar este sentimento aflorescer, visível para aquele que não é amado, que não é o preferido, ele ficar com mágoa, com ódio, com ressentimento e não se sentir amado. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Os fins não justificam os meios. Rebeca, de certa forma, intentou ajudar a Deus. Algo que já havia ocorrido naquela família. Ela conspirou, mentiu
enganou e trapaceou contra o marido e seu outro filho. Ao que se parece, a julgar pelas atitudes de Jacó, ele teria herdado tais traços do caráter de sua mãe. Olha aí, meu irmão, parece que Jacó puxou os traços do caráter da Rebeca, irmão. Nós vemos aí Rebeca mentindo, trapaceando, arquitetando, conspirando, enganando, trapaceando. Tudo que Jacó fazia, irmão. O referencial dele foi a mãe. De certa forma, que eu compreendo aqui, Rebeca, ela sabia da intenção de Isaac em dar a bênção da primogenitura para Esaú e não para Jacó. O que ela fez então? Isaac já estava com a idade avançada, não enxergava mais, ela arquitetou, ela conhecia o marido, ela arquitetou um plano, fez um guisado, fez uma comida, colocou um pelo sobre o corpo de Jacó, e esse passou por Esaú, meu querido. Então, ela tentou dar uma ajuda para Deus. Deus, a bênção da primogenitura que o Senhor falou comigo é para com o segundo, como foi o caso de Davi também, que não era o mais velho. Então nós vamos ver que a Bíblia trabalha com regras, mas Deus pode agir dentro de exceções. E no caso ela falou, não, Deus, não é assim que o Senhor falou comigo, não. Não pode ser, eu vou intervir. Aí que foi o problema. Semelhante o que fez Sara ao pegar a egípcia Agar, entregar para Abraão, nós vemos aqui Rebeca entregando um plano mirabuloso, cabuloso, na verdade, para enganar o marido e trapacear com Esaú. Então, meu amado, nós vemos aí que Jacó herdou aí, possivelmente herdou traços do caráter da mãe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz e as nossas tendências, porque os nossos filhos podem copiar o nosso jeito de falar, de tratar as pessoas, de se relacionar com os seus semelhantes, tá bom, meu querido? O problema da predileção pelos filhos. Não há uma fórmula certeira quanto à criação dos filhos, mas assim, atitudes que conduzirão ao fracasso. O problema em criar filhos é que os erros cometidos pelos pais na infância só serão notados depois de uns 10 a 15 anos, quando os filhos já estarão adultos e cheios de traumas e revoltas para com a família. Meu filho, criar filhos é um desafio terrível, irmãos. Criar filhos é um desafio. Não existe uma fórmula secreta. Nós vemos o exemplo de Samuel, que era um homem íntegro, e os filhos eram o quê? Corruptos. Aceitavam suborno. Por um outro lado, nós vimos um pai doido, como Saul, e um filho ajuizado, como foi Jonatas. Então, não existe uma fórmula certeira. Você segue essa forma. Agora, existem atitudes que realmente vão conduzir ao fracasso. É como alguém disser, olha, eu não sei o caminho que conduz até onde você quer chegar, mas eu tenho certeza dos caminhos que não chegam lá. Por que você tem certeza? Porque eu já peguei vários caminhos, errei e não cheguei onde você está querendo chegar. Então, as atitudes equivocadas, uma delas, irmãos, é a predileção. É você ter o seu queridinho. Não, esse aqui Deus vai usar como profeta, Deus vai usar como vaso, esse aqui vai ser médico, esse aqui vai me trazer, aquele ali só me traz contentamento, só me traz aborrecimento, e o pai vai amaldiçoar o filho. Você não vai dar certo na vida, você é um banana, você não serve para nada, porque ela tem um queridinho, tá bem? O problema em criar filhos, irmãos, é que muitos erros que nós cometemos, talvez por excessos, ou talvez pelo excesso de liberdade, ou excesso no quanto ao rigor na criação, esses erros nós só vamos perceber muitas vezes 10 anos, 15 anos depois. E o pior, quando eles não podem mais ser remediados, quando o problema já se instaurou, o caráter do rapaz já foi formado, o caráter da moça foi formado, ela vai crescer cheia de trauma, cheia de complexo, cheia de revolta. O rapaz pode crescer cheio de trauma porque o irmão queridinho
Sempre teve roupa nova, sapato novo, melhor escola, tudo era para ele. O filho queridinho do papai nunca mentia, nunca fazia coisa errada, sempre o errado era o outro que tomava a surra. Como você acha que esse rapaz vai crescer quando ele tiver adulto? Ele pode crescer com ódio, ele pode crescer com raiva, ele pode crescer revoltado com a família. No caso da família de Rebeca e Isaac, Esaú queria matar o próprio irmão. Ele desonrou o pai e a mãe casando com mulheres problemáticas só para trazer a ele sofrimento. Ele quis punir os pais. Ele estava revoltado com a postura do pai, com a postura da mãe. Então, que Deus nos guarde, irmão, na criação dos nossos filhos. Se você está errando nesse sentido, que o Espírito de Deus te faça ver isso e compreender, mas que Deus nos faça ver muito mais coisas ainda, irmãos. No decorrer desse trimestre, eu tenho certeza que o Espírito de Deus continuará falando ao teu coração, mas não se esqueça, não seja somente um ouvinte. Pratique isso na sua casa. Vá lá no teu filho, peça a ele perdão, peça perdão à sua filha, muda a sua política, a sua postura de favorecer um em detrimento do outro. Encerramos aqui a nossa ministração. A minha oração é para que o Espírito de Deus complete na sua vida o que não me foi possível em tão pouco tempo e também com tão pouca experiência e não tanto conhecimento de causa, tá bom, meu querido? Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe você como pai, você como esposa. Não tente dar um jeitinho para Deus, não tente facilitar. Deus sabe o que faz, como faz, e na hora certa Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Faça como Rebeca, faça como Isaac. Fique aos pés do Senhor, procure compreender, entender o porquê Deus está permitindo determinada situação. Amém, queridos? Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu comentário, compartilhasse esse vídeo com os seus contatos e apertasse no sininho das notificações, tá bem? Que toda vez que eu entrar aqui, vai sair uma notificação. E o que eu estou vendo aqui, no dia 8 de abril, próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos fazendo uma live sobre esta lição. Você vai se sentir mais fortalecido, preparado para ministrar a lição na classe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, pelo ensino da tua palavra. Ensina-nos a colocar em prática tudo o que aprendemos. Ensina-nos a pedir perdão, rever os nossos conceitos, os nossos valores em relação à criação dos nossos filhos. Ensina-nos, ó Pai, a passar mais tempo com o Senhor, intercedendo por aqueles que precisam de ajudas e não cancelar, não ficar indiferente ao sofrimento daquela pessoa. Pai, nós te oramos agradecidos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas se ocorrer o arrebatamento, eu tenho a certeza que eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, no nome de Jesus.